3, 2, 1. Gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada a você que nos assiste, a você que está aqui também ouvindo a Rádio Novo Tempo, a você que está nos acompanhando também através do seu aplicativo de podcast, está correndo, está dormindo, está trabalhando, enfim, está no trânsito e está acompanhando o Contra a Cultura para estudar a Bíblia, para interpretar a Bíblia, o Strudel, né? Strudel. Interpretar o guia de Strudel. Pra você que não entendeu nada, volta aí vários episódios pra você ver essa... Pra você que não entendeu nada, vida que segue. Vida que segue, né? Esse é o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Hoje, 12º episódio de uma temporada de 13 episódios, ou seja... Está terminando. Reta final, mais que final. Está terminando, mas você ainda ficará conosco, porque começa uma nova temporada daqui 2 semanas. Então, se liga, daqui a pouquinho a gente vai revelar. Daqui a pouquinho, acho que na semana que vem, né? Bianca, a gente revela qual temporada vai ser, Só né? Vamos dar uma dica, então. A gente Spoiler. vai falar do que realmente importa nessa vida, do que é bom de verdade nessa vida. Ah, é? É. E o que é bom de Dinheiro. verdade? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre muito mais. mordomia. O que é isso? O que significa ser mordomo de Deus? É atender a campainha. Atender a campainha. Eu entendi a mordomia como outra coisa. Ah, é? A gente vai explicar isso então, tá? No episódio que isso vem, tem um mordomo. que é o nosso último episódio, e aí a gente vai partir para uma nova temporada, você vai ficar sabendo aí quais serão os 13 episódios próximos aí do Contra a Cultura. Hoje, minha gente, hoje... Não seja um mundano. Esse é o título do nosso 12º episódio aqui no Contra a Cultura temporada, o 5º Evangelho. Abra a sua Bíblia aí, ou se você não puder, então acompanhe aqui a nossa linha de raciocínio e depois você acompanha aí na sua Bíblia, beleza? Romanos, capítulo 12. E eu não cumprimentei vocês, é muito triste. É triste isso. Mas, oi, Bia, tá tudo bem com você? Isso assim, não altera a nossa amizade, De maneira não, nenhuma. né, Mayara? Deus me livre. Claro que não! De jeito nenhum. Isaac, beleza? Beleza. Ô, Bianca, você sabe que eu me chamo Isaac, né? E você sabe que Bom, a até agora a pessoa- gente sabe dessa né? informação, né? Então, por enquanto tudo certo. É. Mas você sabe que a pessoa que originou esse meu nome, né? A pessoa que inspirou-me a ter esse nome, inspirou meus pais, no caso, né? Ela já era uma pessoa muito acostumada com o sacrifício. Ah, é? É. O Isaac? O Isaac, né? A gente conhece a história de Isaac por quê? Porque ele quase foi um sacrifício, né? Ele quase foi. Um sacrifício vivo, inclusive. Quase, Né? quase. Quase foi, né? Bateu na trave. Inclusive é o intertítulo aqui de Romanos 12, Sacrifício Vivo para Deus. Está escrito aqui na minha Bíblia, versão, nova versão transformadora. Vamos lá então? Versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, irmãos, Paulo dizendo, suplico-lhes. Hoje tá trava-língua, hein? Vocês vão ter que ter Hoje paciência tá. comigo. Tem problema. Suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu pensamento ou seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que ele coloca aqui? Aliás, Surge aqui o metanoia, né? É. Que é aquela... Mas olha só, tem várias expressões importantes aqui antes da Mayara começar. Porque eu preciso falar isso, né? Acho que talvez seja isso que você vai Não, falar. eu acho que não. É, tem várias coisas importantes nesses 2 primeiros versos. Eu gosto dessa sinergia e esse pensamento que... Já. Não, eu acho que não. É muito provável que não. Mas qual é a primeira expressão importante aqui que a gente precisa analisar nesse texto? Porque a gente pode pular aqui para sacrifício vivo, para entregar o corpo, para não ser não absorver o corpo dentro desse mundo. Mas qual é a palavra importante, primeira palavra importante aqui do texto? Sabe qual é? A primeira palavra importante... Estou aguardando vocês. Estou aguardando vocês, É a palavra portanto. Portanto. Porque a gente vai ler a Bíblia, né? A gente aqui que é da língua portuguesa, a gente já pula as coisas e ignora, né? Ou seja, ele tá dando continuidade ao que ele trouxe lá atrás. Exatamente. O que portanto significa na língua portuguesa? Depois de Por toda causa de tudo que eu Tudo expliquei... que você já ouviu até aqui. E o que ele explicou nos 11 primeiros capítulos? Você tá chegando agora, vai ouvir os 11 primeiros Contra a Culturas e ler os 11 primeiros capítulos de Romanos. Mas basicamente, Mayara, qual é o super resumo do resumo do resumo de Romanos 1 a 11?
Nossa, A universalidade do pecado. Vai lá, é fácil, vai. é isso mesmo, a universalidade do pecado. Ou seja, tá todo mundo zoado. tá todo mundo... Ninguém tá fazendo nada pra Ninguém é merecer. melhor do que ninguém, você pode estar no mundão da vida, dentro da igreja, todo mundo tá ruim diante de Deus, tá todo mundo igual. E se tá todo mundo ruim, tanto o religioso quanto o cara que é totalmente depravado, qual é o jeito da gente ser salvo? Somente por meio de Cristo, não existe Então, outra forma. tudo Só o que a gente é e reconhecimento faz dele, e deixa né? de fazer é por causa do que Cristo fez. Então ele vai falar assim, ó, por causa desse entendimento de que tudo que nós temos, somos e podemos fazer vem por causa daquilo que Cristo fez, ou que Deus fez através de Cristo, é por causa disso que eu suplico a vocês que entreguem o seu corpo a Deus. Porque aí ele ainda vai, na sua versão ele ainda vai falar, né? Por causa de tudo que ele fez por vocês. Né? Então, por causa do que ele fez, é que você vai se oferecer como sacrifício. Ou seja, você não tá... Qual o jeito mundano e pagão, né? Daquela época lá, e até hoje, né? Como é que o pagão ele se relaciona com a divindade? Era justamente E por meio de sacrifica- sacrifício. Antes eu ofereço um Oferendas, né? sacrifício, e esse sacrifício vai comprar o favor da divindade. Ele vai falar aqui, ó, por causa do que ele já fez é que você vai oferecer o sacrifício. É porque a ira dele já foi aplacada em alguém que eu já te disse quem é, que é Jesus. Isso. Agora você pode se oferecer como um sacrifício. E aí, não sei se na sua versão, mas na minha versão vai dizer que você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável é um culto racional. Uhum. Lindo isso. Amigos ouvintes, já ouviram sobre cultos racionais? Quantas coisas você já não ouviu sobre culto racional na sua vida, né? E o que é um culto racional? Aí o culto racional, É. ele vai... A expressão culto aí, e aí de novo, a gente não pode ler a Bíblia como se fala o português hoje. A gente tem que analisar o sentido das palavras que estão sendo usadas no contexto. A palavra culto aqui, pra gente hoje, o que significa culto? Uma Programação liturgia. feita na Igreja. igreja. Programação feita na igreja. É aquilo isso que você aí. faz na igreja em 2 horas por semana, né? E aí, aqui ele vai falar assim, culto, na verdade, a palavra aqui vem do grego latreia. É isso mesmo. Ou E essa palavra significa atos de serviço. Ou seja, não se resume seja, a... Ela se resume a apenas aquilo que você faz. Aí, Culto. a gente entende, aí faz todo sentido o verso 2. Uhum. Porque se você quer prestar um serviço para Deus dessa forma, você não pode estar conformado, a palavra grega ali, a tomar a mesma forma, o mesmo jeito de ser, Do que o padrão mundo. do mundo. hã? que vai ser o mundanismo. Porque né? qual é o culto, ou seja, qual é a atitude que o ser humano tem, que o mundo tem para com a divindade? Que é o que a gente já explicou. Oferecer em determinado contexto um sacrifício Pra para receber. receber Barganha. algo. É barganha. É troca. Que é o que Paulo passou os 11 primeiros capítulos desconstruindo. Gente, não é pela barganha. Você não oferece sua justiça para Aí a galera receber o pensa, favor. mas eu não sacrifico nada, Isaac. Né? Eu não mato nada, eu não faço nada para oferecer para minha, pra aí minha divindade, ou seja, pro Uhum. meu Deus. Sim, Será? claro. Claro. Você tem alguns exemplos Eu práticos? não barganho com Faz Deus. Isso, ô, Maia? Claro, Por favor. eu tenho. Por Por que favor, que eu tô passando dê-nos. por problema financeiro se eu oferto seu dizimo todo mês? Olha só. Por que o meu parente pegou uma doença se eu vou aos cultos toda semana? Por que eu tô desempregado se eu escolhi separar um dia da semana pra ser santo e agora não tá vindo nada? E aí você começa a fazer as cobranças pra Deus. Barganhar. Só que a gente esquece que o único Deus na Bíblia que barganhava era Baal. Se você tá se relacionando com Yahweh assim, né? Com Deus, com Jesus assim, então na verdade você não tá servindo Cristo, você tá servindo Você Baal. tá me confundindo com Então, Mamon. peraí, vocês estão falando de culto e tal. O culto, na verdade, então, é um estilo de vida. Você... É a própria vida. É a vida. Aí, por isso, era isso que eu ia É falar estilo no de, começo. no caso, estilo de vida, É porque tipo- aqui ele vai apresentar 2 estilos de vida. Ah, O do O estilo mundo. de vida do sacrificado e o do mundano. entendi. Por isso, era isso que eu ia falar. Por isso que ele tá falando, como ele tá falando de vida aqui, agora, para eu entender essa nova vida, eu preciso ter a minha mente renovada. Por que eu preciso ter a minha mente renovada? Será que tem como ler Provérbios 4, 23 aí na sua... Não, será que tem, não? Por Já favor. está abrindo para Por ler. favor, Provérbios. 4, verso 23. É um texto bem mal usado, às vezes, sabe? Mas dentro desse contexto a gente consegue entender direitinho. 23. Vamos lá, então. O que a Mayara pede é uma ordem Claro. aqui no Contra a Cultura. Provérbios 4, Verso 23. 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha. Se você for lendo a nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer assim: cuidado com o que você pensa, porque o homem é aquilo que ele pensa. Isso na nova tradução na linguagem de hoje. Aí você volta para Romanos 12, verso Ele 13. falando da renovação. Faz todo sentido. Você vai ter que ter uma renovação mental. Vai ter que passar por uma metanoia completa. Porque se você não passar por essa renovação da sua mente, você não vai entender o que é uma vida cultica. Uhum.
que é o culto racional que está sendo mencionado no verso 1 aqui. Ou seja, culto não é o que a gente faz na igreja, mas é um modo da gente viver pra Aí, Deus. A gente o que pode eu quase- vivo... Desculpa, Não, Isaac. por favor. O que eu vivo durante a semana vai fazer todo sentido quando eu for ao templo para prestar adoração. E olha só, Bianca e Mayara, a gente muitas vezes vai pro culto e o culto já se tornou algo tão mecânico que a gente não para mais para pensar naquilo que a gente tá fazendo, né? Por exemplo, Jesus ele disse assim: se você tá brigado com teu irmão e você tá com uma oferta para oferecer no altar, deixa a sua oferta de ladinho E vai se fazer as reconciliar. pazes com seu irmão. Porque o fato de você estar ofertando não é culto se você está brigado. Entendeu? Porque E por que aí? que você está ofertando? Você está ofertando porque você está grato a Deus, porque Deus é o Deus da graça. Aí essa graça que ele está te oferecendo, que você está agradecendo para ele, você não estende pro seu irmão. Lá em Isaías 53, né? É, do verdadeiro jejum. 58, 58, Verdadeiro jejum. O que é o Ele vai falar verdadeiro assim, ó, jejum? Vocês ficam o dia inteiro sem comer, vocês ficam aí, rasga a roupa, coloca saco de cinza, se suja de poeira, achando que vocês estão me agradando, porque vocês estão cumprindo um ritual. Só que vocês não estão pagando seus funcionários direito, o cara que tá passando fome, você não dá comida, a viúva lá que tá desamparada, você não Hipocrisia cuida. total. Você, então o que adianta? Por acaso foi isso que eu pedi pra vocês? Não foi isso. Então ele tá falando assim, olha, o grande problema é que vocês se converteram, entre aspas, mas vocês só mudaram de atitude. De algumas atitudes. Mas, de fato, o seu jeito de pensar ainda é um jeito mundano. Por quê? Porque tudo que vocês fazem com o objetivo de receber em troca. Vocês estão tudo querendo barganhar. Então ele estabeleceu aqui, ó. Uma vez que a sua mente seja transformada pelo Espírito, você vai passar a enxergar o mundo de outro jeito. E Legal. qual é esse jeito de enxergar? É através da cruz. Ou seja, se Cristo deu tudo que ele era para eu poder ser salvo, então agora eu dou tudo que eu sou para também salvar os outros. E tem também esse pensamento sobre o sacrifício. O sacrifício, você não sacrifica só uma parte do seu corpo, né? Você não Ele tá falando sacrifica aqui só o de seu sacrifício braço, vivo, você né? é um Ele- sacrifício vivo. Você ele- tá... E pra sacrificar precisa morrer, né, Ele Mayara? tá usando aqui uma linguagem. Exato, ele tá usando aqui algo que já era conhecido tanto entre os pagãos como entre os judeus. O sacrifício que era levado para o templo, quer seja templo de Diana, quer seja o templo de Javé. Jerusalém, Uhum. era para ser morto. Então o que ele tá ensinando basicamente aqui é que para viver a nova vida que Jesus tem, nós vamos ter que morrer. Quanta coisa Todo dia. só em 2 versos. Só. Né? Só em 2 E E agora- ainda sairia muito mais. Todavia, Muita coisa, mas a gente tem que correr. Então, Tem que agora, correr. Bianca, do verso 3 até o verso 21 do capítulo 12, ele vai explicar dentro da vida em comunidade, dentro do corpo de Cristo, como a gente vai viver esse estilo de vida que você citou, baseado nesse culto agradável a Deus. Ou seja, ele vai falar assim, ó, então quais são as consequências desse culto agradável? O que é cultuar a Deus de forma que ele aceite? Então lê aí o verso 3 pra gente. O verso 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Paulo dizendo, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só que esse verso tá resumindo tudo que Paulo falou nos 11 primeiros capítulos. Uhum. Visto que não é pelas obras de vocês, visto que não é pela justiça de vocês, tanto os judeus quanto os gentios não se considerem melhores do que realmente são, O que porque importa é a fé em Deus. tudo que vocês são por causa de Cristo. Então sejam honestos na autoavaliação de vocês. E uma vez que eu sou honesto em quem eu sou e que eu dependo de Deus, como isso vai me fazer enxergar o outro? Da mesma forma como Deus me enxergou, alguém que carece da glória Da dele. glória dele e da misericórdia também, da compaixão, da empatia, né, Mayara? Deus fala assim, desce da folha de sulfite. Um grão de arroz, desce daí, porque se você cair daí de cima vai doer. Ou seja, o grande resumo é: culto é tudo que você faz no trabalho, é tudo que você faz em casa, é É. você fazendo, você vivendo. A sua vida é A um vida culto. é um culto, tem que ser um culto. Não é um Lá lugar em onde Coríntios, você Paulo vai. falar, quer você coma, quer você beba, ou qualquer outra coisa que você faça, tem que Tudo ser pra glória de só Deus. lhe Cara, deu glória. Quão isso amplia e isso ajuda no nosso relacionamento Bianca, com Cristo, a né? gente faz aquela famosa dicotomia de que eu sou alguém na igreja, A vida mas no meu espiritual trabalho e a vida secular. mas no meu trabalho eu sou outra pessoa. Então eu sou aquele brasileiro. O brasileiro já tem esse estigma de ser safado, no sentido de que ele é aproveitador, né? Onde ele puder ter vantagem em cima do outro, ele tem. Então eu sou esse cara, mas na igreja eu sou, né, certinho, Igreja eu faço as tudo coisas de bom, igreja legal, e tal. legal. Deus fala assim, cara, esse culto não é racional, sabe por quê? Porque ele não faz o menor sentido. Porque você é uma coisa lá, outra coisa lá, e não faz sentido. Aí depois aqui, a partir do verso 4 até o 8, ele vai mostrar que Jesus ele deu dons para a Sim. comunidade aprender o que é viver em comunidade, um Sim. servindo ao outro. Mas E essas cada pessoas dom, são diferentes, É. né? Sim. uns têm dom de pregar, outros têm dom de exortar, outros têm dom de liderar, outros têm dom de limpar, de ser generoso e coisa. Agora olha só que interessante, né? Ele usa aqui muita expressão dom.
Só que ele tá falando do dom dentro do contexto de corpo. Uhum. Que a gente não é individual. Dentro do mundo, que é o que o Paulo tá falando pra gente não ser, quando alguém é muito bom em alguma coisa, pra que eu vou usar esse muito bom em alguma coisa? Eu tenho uma habilidade muito boa. Pra que eu vou usar essa habilidade? Para mim mesmo. Pra ganhar dinheiro, pra ter status, pra ter poder, né? Ele tá falando aqui, pra que você vai usar o seu dom na comunidade? Pra servir. Para servir. Não é pra você. É pro outro. Se você é sempre muito pro bom em alguma outro. coisa, é pro bem do outro, não é pro teu próprio bem. Exatamente. E aí, a partir do 9, ele vai descrever, né? Até o 21, se eu não me engano, ele vai descrever o que é não ser mundano. Olha aí. Ou ser. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Olha esse princípio aqui que interessante. Não é só pra você amar o que odiar o que é mal. É pra você pegar o que é bom. Uhum. Por que ele tá falando isso daqui? Porque a gente tem mania na nossa igreja de só ficar denunciando o mal. É. Nossas pregações é sobre a música errada, sobre a comida errada, sobre o errado, blá, 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 mas a gente não prega sobre o nosso dever de fazer o bem, de amar as pessoas, de servir, de ir lá. Falamos mais Então, sobre o inimigo do Exalta que mais sobre o diabo do que Cristo. do que Cristo, né? toca. Versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Cara, você tem noção de que na nossa igreja Que tem comunidade muita gente passando perfeita seria, né? necessidade, Essa. e que a pessoa chega lá na igreja e fala assim, eu queria pedir oração porque eu tô sem emprego, tô passando dificuldade. Não, a gente vai orar. Vamos orar. Tá, e daí? Eu não como sua oração, ô infeliz. Eu preciso de comida, entendeu? E a gente, ó, Preciso não de vou orar dinheiro, por paga você. uma continha, me ajuda. Você lembra o que Tiago fala sobre isso? Quando você vê alguém passando fome e frio, você fala assim, Deus te abençoe. Ué, é aquele meme que a gente colocou aqui, lembra? De um jovem escrevendo amor, amor, amor e um mendigo puxando a roupa ele dele, aqui, né? Pois é. Versículo 14 do capítulo 11. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem. Agora começa, né? Mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com Ou os que seja, choram. seja uma pessoa sensível, Empática. empática. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Oh, gente, esse aqui é Não, mas a gente complicado. sabe, a gente tem toda a Oh, verdade. Jesus. Nunca paguem o mal com o mal. E assim, pessoal do Contra a Cultura, a gente tá falando da gente, tá? Eu tô falando, mas por isso que eu rio. Eu rio de nervoso. Eu começo a dar risada porque eu tô me espelhando aqui. Ninguém é mais arrogante do que eu. Eu me Nunca. orgulho disso. É, Não, me eu acho orgulho que eu da sou minha muito, humildade. eu sou muito mais que você. Nunca paguem o mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todo mundo. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Rapidinho, aqui, olha só que interessante esse negócio. A vingança, ela é a antítese da graça. Porque Deus, se ele fosse ser justo conosco, a gente estava tudo destruído. Mas ele resolveu demonstrar misericórdia. Quando a gente escolhe se vingar, a gente está sendo o contrário do que é ser imagem de Deus. Já parou pra pensar nisso? Você se vingar é você ser o contrário do que é Deus. É você ser o capeta, literalmente. Então, olha só, uma vez que eu sou sacrifício porque eu pertenço a Deus, eu sou dele, ele é meu senhor e eu sou propriedade dele, quando alguém me prejudica, quem que tá saindo no prejuízo? É Deus. Não sou eu, porque eu não sou de mim. Eu sou sacrifício, eu pertenço a ele, né? Então, assim, você tá lá no trânsito, lá dirigindo, aí o cara vem e te fecha. Aí a perninha já desce do altar, assim. A perninha já começa a sair do altar, porque você não quer ficar com Deus. Então ele tá falando aqui, ó, deixa a vingança pra Deus, porque Deus vai retribuir porque você é propriedade dele. O prejuízo é dele, não é teu. E, cara, a justiça é justiça dele. Essa é a justiça correta, E a porque a justiça nossa não dele tem já nada a sabe ver. E aí, como é, né? Tiago vai falar: você pode ficar bravo, irado, a sua ira não produz justiça de Deus. E aí, versículo 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, Então aqui praticando o bem. está um resumo do que é ser mundano, ou melhor, do que não é ser mundano. E se você olhou para o texto e viu que você não faz nada disso, você é mundano. Ou Bem seja, mundano. ser mundano não significa necessariamente uma roupa. Apenas, digamos assim, né? Exato, não se resume a, né, um estilo de roupa, um comportamento, lugares, música. Ô, Bianca, Mas, na verdade, o que Mayara, contamina é o que sai de dentro, né? exato. Nesses versos aqui, quantas dicas Paulo deu sobre doxologia? Sobre Nenhuma. liturgia? Nenhuma. Sobre que hora que tem que ser o culto? E olha que ele tá Onde fal- fica e o olha que ele púlpito? tá falando de culto, hein? Quantas músicas tem que cantar? E E ele ele tá- tá falando de culto. Exato. Entendeu? Exatamente. E Bom, agora no capítulo 13, ô Bianca, dos versos 1 até o verso 7,
Paulo ele vai levar isso que ele já explicou no capítulo 12 para fora da comunidade que é o corpo. Ele vai levar agora para a civilização, para a sociedade. Então, como eu devo lidar com o presidente, com o governador, com o rei, com o cara que cobra imposto. Respeito às autoridades. Com a polícia, com as pessoas, com a política do lugar, de pagar imposto, de ser um cidadão, de ter a consciência limpa com as leis do país, né? Então, qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão? Porque eu tô nesse mundo. E aí ele vai pro verso 8 para agora começar a falar do amor. Por favor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Isso é legal, hein? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Por quê? Porque a lei é amor. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Ou seja, se tiver amor, a gente não vai fazer isso automaticamente, né? Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Presta atenção. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. E aqui ele não tá falando, rapidinho, a gente precisa pontuar isso aqui. Ele não tá falando de amor romântico, que é o amor que a gente acha que é hoje. Não. O amor de levar flores, de levar pra passear, de levar pra um jantar. Ah, esse amorzinho bonitinho, fofinho de rosa. Não. O amor de Deus, sempre que Paulo se refere a Deus falando de amor, ele fala assim, ó, Deus nos amou. Como? Se entregando a si mesmo por nós. Então, para Paulo, o sinônimo de amor divino é entregar-se por. Ele faz o intercâmbio dessas frases em várias de suas cartas. Então, ele tá falando assim, ó, quando você ama o outro a ponto de se entregar por ele, em que momento que você vai matá-lo? E olha roubá-lo, só, mentir pra ele? Isaac, veio uma experiência muito interessante que eu ouvi ontem, conversando com uns amigos lá da Cia da Vila, que é um projeto fantástico em São Paulo. A Marcele, a Mai, o Japa, o Thiago Nakan, eles estavam aqui, a gente conversando, e a Marcele apresentou a seguinte questão. Falou, Bianca, eu tô aprendendo com as crianças o que de fato é ser discípulo. E aí ela falou assim, a minha filha esses dias estava atravessando a rua, e aí tinha uma outra criança junto com ela. Um carro veio e quase atropelou essa criança que estava à frente da minha filha. E a minha filha, num impulso, vendo a situação, ela se jogou para cima daquela criança. Ou seja, quase ela foi num intuito de proteger. O impacto no lugar da criança, para proteger. E a Marcele, vendo aquilo, começou a brigar com a filha dela. Falou assim, filha, você é uma louca, que absurdo. E não sei o quê. E aquela criança que ficou assustada e tal. E aí a Marcele falando com ela, você não pode fazer isso, não sei o quê, nanana, atravessar a rua desse jeito e tal. Aí a menina olhou para ela e falou assim, mãe, Jesus fez isso por nós. E eu estava tentando fazer o mesmo pela minha amiga. E morreu 3 vezes. Pronto, entendeu? É exatamente isso. Foi uma criança na prática, ali no seu contexto, Então, colocando porque isso... o que o mundo ele pede? Ele pede que você se autopreserve, custe o que custar. Qualquer ameaça à vida e ao bem-estar do ser humano é um desespero, entendeu? O pecado é isso, né? Então ele tá falando, olha, uma vez que você se entrega pelo outro, você não vai... Assim, se eu sou generoso a ponto de falar assim, ó, tudo que eu tenho, eu não uso pra mim, eu uso pelos outros. Então, se tudo que eu tenho não é meu, é dos outros, por que eu vou pegar o que é seu? Não faz sentido. Então, quando a gente vive de fato o amor bíblico e não esse amor romântico, que na verdade é um amor egocêntrico, né? De querer algo em troca. Por que eu amo a Mayara? Porque ela tem coisa pra me oferecer. Tem uns livros interessantes lá que eu quero ler. Então, a gente tolera, entendeu? Dos quais está aqui um. Como disse o Thiago, né? Amor não é tolerância. São coisas diferentes. Exato, não é tolerar. Amar não é tolerar. E não é gostar também. Tudo isso, versículo 11, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos Em outras pecaminosos. palavras, né? Se você realmente quer reencontrar Jesus muito em breve, pare de perder tempo. Viva como se ele já estivesse chegando hoje. Só isso. E que sua vida seja perfeitamente e unicamente um culto. Uhum. Né? E que a gente pare com essa dicotomia de Perfeito. separar o que é secular. No caso, você que que é é- adventista, né? Que o seu culto é sábado, que o sábado seja o final do culto e não o começo. Ótimo. Entendeu? Que o seu culto comece no pôr do sol de sábado à noite. Porque começou uma nova semana, você começa o culto. E aí você só vai encerrar ele no sábado. Tem o lance da oração também, né, Isaac?
Que a gente faz oração, abre e fecha sempre as conversas com Deus, né? Senhor, obrigada pela noite, valeu, agora fui trabalhar. Te encontro na hora do almoço, que vai ser a minha Você próxima chama de oração, tá? matutinas e véspertas, né? Né? Então- Ou então quando a gente tá na igreja, né, Senhor, agora que estamos na tua presença, aí no final do Ou culto, seja, estávamos agora fora. que estamos saindo da tua presença. É. Complicado, né? E que a gente não tem esse pensamento de estar e sair da presença de Deus, mas que a nossa vida de fato seja um culto. E onde quer que estejamos, o reino chegue conosco. Onde pisarmos, o reino entre conosco. E que isso faça parte de uma maneira totalitária da nossa vida. Eu acho que eu pisei num negócio aqui, né, Renatinho? Mas tá tudo bem, viu? Não estraguei Tudo o certo, episódio. não quebrou nada. Não tá tudo quebrei bem. nada, tá tudo tranquilo. Final de mais um episódio. Vitória para vencemos na vida nesse episódio, hein? Vencemos o mal com o bem. Não seja um mundano foi o nosso título. Na semana que vem, o nosso último episódio desta Último. temporada. Último. Mas não menos importante, Não viu? menos importante. Capítulo 14. Já vá adiantando a leitura aí pra chegar junto na linha de raciocínio aqui com a gente. Maiara, até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac, meu amigo Risadinha. Até semana que Até vem. semana que vem no sacrifício. Valeu você que acompanha o Contra a Cultura através do vídeo, através da Rádio Novo Tempo e através também do nosso aplicativo. Um beijo, Deus te abençoe e até semana que vem.